Tá? Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta que é a 10ª ação, intitulada Aroca Geoparque, os musgos fora do presépio. Portanto, esta ação integra um programa, Biodiversidade do Aroca Geoparque, 12 meses, 12 temas, um programa que é promovido pela Associação Geoparque Aroca em parceria com o município de Aroca e com o qual pretendemos convidar especialistas de diversas áreas temáticas a partilhar um pouco do seu conhecimento connosco. O grande objetivo deste programa é sensibilizar e informar as pessoas para a importância da conservação da biodiversidade e da atitude e do comportamento que cada um de nós tem nessa mesma conservação. Tendo em conta a época natalícia em que nos encontramos e também tendo em conta as tradições a ela associadas, facilmente se compreende a escolha deste tema para este mês, portanto, os musgos fora do presépio. Para nos elucidar um pouco mais sobre a importância ecológica destas pequenas plantas, tenho o prazer de apresentar o nosso especialista convidado, Dr. César Garcia, a quem desde já agradeço não só a presença, assim como a disponibilidade para estar connosco durante um bocadinho da noite de hoje e durante o dia de amanhã, numa saída que se repartem entre a Serra da Freita e depois a observação à lupa e ao microscópio na Escola Secundária de Aroca, que gentilmente disponibilizou uma sala e o equipamento para esta mesma ação. Assim, passo a ler um pouco da biografia do nosso especialista convidado. Portanto, é biólogo do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, desenvolve estudos em ecologia e taxonomia de briófitos desde os anos 90, é licenciado em Biologia Vegetal Aplicada pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e doutorado em Ecologia com uma tese acerca da biodiversidade epifítica dos carvalhais da Rede Natura 2000 em Portugal. Posteriormente, realizou um pós-doutoramento em São Tomé e Príncipe, onde estudou a biodiversidade na floresta tropical. Autor e coautor de diversos artigos científicos e diversos livros. Descreveu 2 espécies novas para a ciência e é também coordenador do Jardim Botânico de Lisboa e do Jardim Botânico Tropical. Portanto, muito obrigada, Dr. César Garcia, por estar aqui presente e obrigada também por toda a disponibilidade que tem tido connosco desde há cerca de 6 anos, a altura em que fez a revisão de algumas espécies que constam no nosso Guia da Biodiversidade e, portanto, desde então tem sido aqui um grande parceiro na validação de algumas espécies que têm sido observadas, particularmente na Oficina de Ciência da Escola Secundária de Aroca, pela professora Carminda Santos. Portanto, passo então a palavra e, mais uma vez, obrigada. Muito boa noite a todos. Queria agradecer antes de mais à doutora Susana pelo convite, ao Aroca Geoparque, à Câmara Municipal de Aroca e à Escola Secundária de Aroca, por gentilmente terem cedido a sala para amanhã, para a nossa aula teórico-prática. Portanto, eu vou começar a partilhar a tela, posso? Sim, sim. Ora bem, está ok? Está ótimo. Okay. Pronto, como foi referido, portanto, eu vou falar acerca de briófitos, vulgarmente conhecidos por musgos. Portanto, a maioria das pessoas pensa que são 1, 2, 3 ou 4 espécies, portanto, e é um mundo enorme, portanto, e aqui, neste sítio tão especial, é um prazer enorme estar aqui em Aroca, é uma cidade, não é por estar a ser simpática, gosto mesmo desta cidade, já que eu não vinha há 8 anos, e é um sítio que está muito mal estudado para este grupo de plantas, portanto, estas serras aqui nas imediações. Portanto, como eu ainda estava a referir há pouco à doutora Susana, portanto, nunca foi feito um estudo de base, portanto, nunca veio cá ninguém estudar, por exemplo, a Serra da Freita, fazer levantamentos específicos em diferentes ecologias,
e levar os espécimes para o laboratório e existir um estudo exaustivo acerca deste grupo taxonómico nesta área geográfica. É uma área, como eu referi, é uma área geográfica muito importante, com muitas espécies que, apesar de não terem existido um estudo específico aqui para a Serra, existem muitos estudos esporádicos. Portanto, eu, por exemplo, em 2002, 2003, vim cá fazer 2 pontos para o meu doutoramento, estudei 2 carvalhais, portanto, e houve sempre ao longo da história, porque é que nós sabemos ao longo da história? Porque temos coleções biológicas. Portanto, nós temos um herbário, o herbário tem um acrónimo mundial, que é o herbário LISU. Nós sabemos que num determinado local, uma pessoa, X, colheu a espécie Y. Portanto, na data Z. Portanto, nós temos o registro histórico do país inteiro, incluindo as ilhas e muitos locais do mundo. Portanto, e aqui, em Aroca, sabemos que nunca houve um estudo muito exaustivo destas espécies tão importantes aqui na Serra, como eu vou demonstrar. Portanto, Aroca Geoparque, os musgos fora do presépio. Portanto, é um mundo, portanto, como estão a ver aqui nesta figura, portanto, são diferentes cores, as pessoas pensam que os briófitos, que os musgos são verdes, não, mas que são pequenos. Portanto, nós temos espécies de todas as cores, amarelos, vermelhos, quase azuis, dourados, de milímetros a 1,5 metro. Portanto, nós temos espécies, por exemplo, se quem for à Ilha do Pico, podemos observar espécies de Polytrichum comum com mais de 1 metro. Portanto, é um mundo, de facto, que é muito pouco, infelizmente, é muito pouco conhecido. E também estava na conversa prévia com a doutora Susana a dizer que é fundamental que as pessoas comecem a olhar. Então, hoje em dia é muito fácil adquirir lupas de campo, lupas de relojoeiro com 5 euros. Podemos comprar uma para nós e para oferecer aos nossos filhos e observar este mundo com uma simples lupa, estas lupas de relojoeiro que são super baratas, que podem-se comprar na internet ou noutras casas especializadas, é um mundo completamente novo. Portanto, eu vou tentar transmitir hoje aqui um pouquinho desse mundo, porque não é fácil a determinação, para algumas espécies é fácil, para outras não, porque temos que fazer cortes nas folhas, que não se chamam folhas, chamam-se filídeos, e outros caracteres morfológicos que estas espécies têm que permitem chegar à família, ao género e à espécie. Portanto, é um grupo, de facto, eu queria mudar. Ok. Portanto, na Península Ibérica são cerca de 1.100 briófitos. Em Portugal este número passa para um pouco menos, são cerca de 710 espécies. Nós estamos sempre a colocar mais espécies e depois a retirar, portanto o estudo nunca para, portanto quando há a revisão taxonómica de uma família, de um género, este número oscila. Portanto, mas como eu referi há pouco, estão a ver, portanto, as cores, os padrões, o formato das folhas, o formato das cápsulas, portanto, e dentro dos briófitos temos 3 grandes grupos, temos os musgos, temos as hepáticas e temos os antóceros. Portanto, uma grande confusão, portanto, é preciso ter alguma experiência e saber olhar para as rochas, saber olhar para os troncos das árvores. Portanto, e é quando as pessoas começam a ganhar o gosto por este mundo novo, começam a olhar com outros olhos e a ver espécies que a maioria das pessoas não conseguem observar. Portanto, temos diferentes os musgos. O que é que separa um musgo de uma hepática? Muitas coisas. A principal é a simetria. A simetria de um musgo é radiada. Uma hepática, nas hepáticas já podemos ver a parte dorsal e a parte ventral. Portanto, os sistemas reprodutores são distintos. Os periantes estão aqui esta estrutura que protege a cápsula, tem os esporos, e enquanto nos musgos é uma cápsulazinha que tem uns dentes, estão a ver aqui estes dentinhos, chamam-se os dentes do exostoma, e estes dentes servem para expulsar os esporos. Esporos podem ter 20 micras, podem ter 15, podem ser papilosos, podem ter
podem ser lisos, portanto, é uma forma, é vida, portanto, estas espécies têm formas distintas que nos permitem, com chaves dicotómicas e agora mais recentemente com outra ferramenta, utilizando a genética, distinguir as diferentes famílias, os diferentes géneros e as diferentes espécies. Os antóceros é o outro grupo, dentro dos briófitos, que é também completamente distinto, que apresenta umas cápsulas distintas e são muito menos. Portanto, na Península Ibérica são cerca de 6, e no mundo são muitos mais, mas também num número não muito elevado. Portanto, e a forma, as cores, os órgãos reprodutores diferem bastante. Portanto, nós temos que olhar. Portanto, temos que saber olhar, observar bem, com uma lupinha. Há algumas espécies, não é preciso lupa, mas para a maioria temos que saber diferenciar as cápsulazinhas da planta. Portanto, há reprodução. Como é que estes organismos se reproduzem? Com duas diferentes formas. Reprodução sexuada e reprodução assexuada. A reprodução sexuada origina-se com a formação das cápsulas, do esporófito. Quando há um gâmeta masculino e um gâmeta feminino, se une, dá origem ao esporófito, que é esta estrutura, são as cápsulazinhas, de diferentes formas. As cápsulas podem ter seda ou podem ser imersas na planta, e dá origem aos esporos. Os esporos dão origem a um protonema. Portanto, já muitas vezes no liceu, quase todas as pessoas, da casa dos 30, 40, 50, já estudaram o ciclo de vida de uma funária higrométrica. Portanto, eu quase que aposto que milhares de pessoas estudaram o ciclo de vida da funária higrométrica, mas ninguém quase que consegue distinguir uma funária higrométrica no campo, e é uma espécie tão importante em termos ecológicos, já vou mostrar aqui. Portanto, isto é a reprodução sexuada. A reprodução assexuada é um pedacinho de qualquer célula, de qualquer planta, que seja do esporófito, seja do gametófito. Estas plantas têm totipotência. O que é isto? Uma pequena partícula dá origem, porque tem a informação genética toda, dá origem a uma planta por inteiro. E essa totipotência permite que muitas plantas em stress, como, por exemplo, com poluição, é muito comum em Lisboa, por exemplo. Eu tenho muita experiência, porque faço o estudo à Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos de São João da Talha desde 98, ou seja, a incineradora de Lisboa, e nós temos uma de pontos, de mais de 42 pontos, e conseguimos, com base nestes organismos, saber como é que está o ambiente na envolvência de Lisboa. E muitas espécies só se reproduzem assexuadamente. É uma defesa que a planta tem. Portanto, quando se começa a reproduzir sexuadamente é porque as coisas estão a melhorar. Mas isso depende da espécie. Porque há espécies tolerantes e há espécies muito sensíveis. Mas já vou falar disso mais à frente. Portanto, sem confusões, musgos, hepáticas e antóceros. Amanhã podemos pelo menos ver dois grupos, as hepáticas e os musgos. Os antóceros é mais difícil, mas por vezes podemos ter sorte. Portanto, estamos aqui hoje para falar nos presépios. E a maioria das pessoas pode pensar, vocês são uns exagerados. Agora as pessoas não podem fazer o seu presépio em casa? Podem. Portanto, se souberem mais ou menos escolher, portanto, ter um bocadinho, apanhar, mas o ideal era não colherem para educar os filhos, para educar os familiares mais novos. Porquê? Porque muitas empresas, especialmente em mercados, em floristas, rapam áreas enormes destas plantas. Portanto, e ao raparem áreas enormes, estão a fazer um impacto ambiental brutal. Muitas vezes é muito mal conhecido. Para já, algumas dessas espécies são raríssimas. Portanto, e depois têm um papel ecológico importantíssimo.
O principal eu hoje fui lá acima, tinha que ir assim que vim pela A1, quis logo ir à Fresta de Misarela, portanto nem vim à Aroca, fui logo à direita e ainda bem, depois colocou-se um nevoeiro muito forte. As escorrências pela serra são lindíssimas. Portanto, a serra está a escorrer água por todo o lado. Portanto, e estas plantas absorvem essa água, não deixam que o solo seja levado pela água. Portanto, são esponjas que estão pela serra inteira, no exemplo aqui da Freita, que impedem, por exemplo, a erosão, impedem que a água se torne mais em baixo, ajusando com partículas de muitos minerais. Portanto, tem um papel ecológico muito importante, especialmente para a erosão. E depois, para as sementes. São elas que criam as condições ambientais adequadas para algumas sementes germinarem. É como muitos de nós já fizemos, a experiência do feijão e do algodão. Portanto, estes organismos são o algodão e o feijão, são as diferentes sementes de diferentes espécies de árvores e arbustos que estão nos seus habitats naturais. Portanto, muitas vezes são rapadas muitos metros quadrados de plantas que as pessoas que estão a retirá-las do seu habitat nem fazem a mínima ideia do que é que estão a colher e, com toda a certeza, dependendo do local onde se está a colher estas espécies, são espécies importantes e depois não é só isso. Elas só por si, sejam importantes ou não, sejam espécies comuns ou não, elas são tapetes que protegem o solo. Portanto, não é nenhum exagero quando nós pedimos às pessoas para evitarem fazer presépios com plantas nativas. Não, e não é só briófitos, já todos falam dos líquenes, com plantas vasculares, portanto, muitas outras espécies sofrem do mesmo problema. Como eu referi há pouco, portanto, estes organismos são excelentes indicadores da qualidade do ar. Nós sabemos, olhando para, por exemplo, uma árvore, isto não é, vocês aqui estão habituados à excelência ambiental, mas se formos para zonas próximas de grandes centros urbanos, nós, olhando só para uma árvore, podemos saber em que estado é que está o ar. Há muitos estudos em diferentes zonas do mundo e sabe-se quais é que são as espécies tolerantes à poluição e as espécies que são altamente sensíveis à poluição atmosférica. Portanto, geralmente, quando uma árvore tem muitas cores, muitas espécies diferentes, quer de musgos e líquenes, portanto, é um muito bom sinal. Por sua vez, quando o ritizoma da árvore, quando o tronco da árvore está completamente liso e não há o fator climático em cima, porque pode ser uma zona muito seca, mas geralmente quando o tronco está muito liso e assim negro, não é nada bom sinal. Se formos, por exemplo, à Avenida da Liberdade, que é uma das zonas com mais tráfego e mais poluídas no país, a Avenida da Liberdade em Lisboa, existe lá uma espécie em grande quantidade. É um ortotrícono. Esse ortotrícono, que é do mesmo género deste ortotrícono lieli, que é o outro é o ortotrícono diafano, é a espécie que ocorre lá por natureza. É uma espécie altamente tolerante e por ser só ela que resiste àquela poluição, cresce. E não consegue crescer lá mais nada. Portanto, é muito interessante ver a relação das diferentes espécies com o clima e com a poluição. Portanto, são excelentes indicadores da qualidade do ar. Portanto, esta é outra espécie que existe aqui. Este género existe aqui em Aroca. Eu, por acaso, antes de vir, estive a ver no nosso herbário, nós temos a base de dados, quais as espécies que estavam indicadas para cá, e o género Lota está aqui. É uma espécie com forte influência atlântica, são uma série delas. Temos várias espécies do Lota em Portugal, e todas elas têm influência atlântica. São zonas, aparecem em zonas próximas do mar ou próximas que carecem dessa influência
da atlanticidade. Outras espécies, por seu turno, são indicadoras da qualidade da água. Portanto, Physidens fontanes é um exemplo. Nós, olhando para um rio, sabemos, olhando para as espécies que estão no rio, nas margens e mesmo dentro da água, conseguimos avaliar, existem índices, conseguimos avaliar a qualidade da água desse rio. Portanto, mas o princípio é o mesmo. Se existir uma riqueza florística, um número de espécies grande, é porque as coisas estão bem. Portanto, a qualidade da água, em princípio, não tem poluentes, não tem metais pesados. Por seu turno, se existir eutrofização, se existir muitos nitratos, nitritos, outros compostos químicos, estas espécies desaparecem. Portanto, não mentem. E depois não é só isso. São muito sensíveis a picos de poluição. Imaginem uma empresa que está a fazer um pico de poluição numa noite, pode rebentar logo com 3 ou 4 espécies. Morrem, ficam queimadas. Portanto, é muito interessante este fator, porque são de facto, essas espécies estão continuamente na natureza e são bastante sensíveis a esses picos de poluição. Portanto, depois há outras, tem diferentes formas, é a rebula hemisférica, esta espécie foi tirada em Sintra, portanto, algumas são muito bonitas morfologicamente, é uma hepática talosa, portanto, que tem estas estruturas com os órgãos sexuais. Outra, esta existe em todo o lado, portanto, basta termos uma lupa, muitas vezes está aqui debaixo dos nossos pés, existe nas grandes cidades, portanto, tem aqui a fazer reprodução assexuada. Estão a ver aqui estas tacinhas, têm umas gemas lá dentro, umas gemas em disco, e cada gema dessas vai para o sol e germina e dá origem a uma nova planta. Portanto, esta planta chama-se cruciata porque o esporófito, a cápsula é em cruz, mas ela só faz a reprodução sexuada em zonas de excelência ambiental. Portanto, ela indica-nos a excelência quando faz a reprodução sexuada. Portanto, geralmente, eu só ouvi 2 vezes com reprodução sexuada em nascentes de rios. Portanto, geralmente aguenta-se em todo o sítio, incluindo, se formos aqui a Aroca, ao centro de Aroca, ela está no solo com toda a certeza, num jardim qualquer, a fazer isto, a reprodução assexuada, portanto, debaixo dos nossos pés, portanto, são plantinhas minúsculas, como podem ter, daqui a aqui pode ter 1 centímetro, eu nunca ponho a escala, mas para terem uma ideia, são plantas muito pequenas, mas a partir de hoje, vocês com toda a certeza vão começar a observar estes organismos com outros olhos. Basta levantar um pé, portanto, eles estão por todo lado. Especialmente estas hepáticas, mas vamos ver amanhã, vamos ver muitas. Outra espécie, a Marquesinha macae, que só existe em Sintra também. A Frulana Tenerife, portanto, isto é uma diversidade de formas, de cores, de estratégia. Esta planta, por exemplo, tem na face ventral uns copinhos, literalmente uns copinhos, onde fazem o armazenamento da água. Portanto, quando necessitam, vão buscar água, literalmente. Portanto, têm estratégias distintas conforme o habitat onde estão inseridas. A Pélia divifolia, portanto, outra hepática, zonas calcárias. Plagioquila bifária, uma outra espécie muito hepática, folhosa, indicadora de excelência ambiental, onde ela está, o habitat é de excelência, com toda a certeza tem um elevado número, não só de briófitos, mas também de fetos, de plantas com flor, de aranhas, de insetos. Portanto, eles são espécies que indicam a excelência. Necrocomplanata, uma outra. Portanto, é uma diversidade enorme de folhas, cápsulas, como eu referi. O Querulutions, esta espécie tem que existir aqui na Serra. Penso que ainda não está indicada. Portanto, tem umas folhas enormes, translúcidas,
e também está em formações de bosques, em zonas úmidas, portanto tem o habitat, a Serra da Freita tem o habitat para ter esta espécie. Sacogídea viticulosa também existe, uma outra hepática. Lophocolia dentata é muito vulgar aqui. E muitas espécies, como pode-se pensar, Portugal está tudo conhecido. Não está tudo conhecido. Portanto, há com toda a certeza muitas espécies de briófitos, e não só, por descrever para a ciência. Portanto, este foi um exemplo que descrevemos novo, uma espécie nova para a ciência, em Barrancos, e isto são cortes transversais da folha, das pequenas folhinhas da planta, e tem umas enormes papilas, estão aqui a ver. E para que é que servem estas papilas? Servem exatamente o mesmo princípio das microvelocidades do nosso intestino. Aumentar a área. E aumentar a área de absorção de água. Portanto, é tudo estratégia são zonas altamente secas, e estas plantas ganharam estas estratégias durante a evolução para conseguirem sobreviver ao clima de um determinado local. Portanto, e quando estamos a colher plantas para um presépio, quando estamos a fazer uma estrada, a fazer uma barragem, quando há um incêndio disparatado. Um incêndio disparatado é aqueles incêndios que existem quase todos os anos. Portanto, nós podemos estar a destruir espécies que nem sequer foram descritas. Portanto, é muito importante termos a noção, e isto é verdade como eu referi, para os musgos, para as hepáticas e principalmente para os insetos. Portanto, não têm ideia o mundo que é os insetos, e a falta de taxonomistas, a falta de pessoas, de especialistas, e a falta de conhecimento que existe. Portanto, é preciso ter muito cuidado para não estragar. Portanto, temos que ter muito respeito, porque temos que preservar os hábitats. E ao estar a preservar um habitat, estamos a preservar a aranha, estamos a preservar a borboleta, o musguinho, o líquen, tudo. Portanto, é muito importante termos esta noção de preservação em bloco dos hábitats e dos ecossistemas. Portanto, a espécie foi descrita, foi feito um paper, e depois, como se aumentou-se o conhecimento, os colegas todos foram ver e conseguiram detectá-la em muitos outros locais. Portanto, devido a características morfológicas específicas. Com os líquens, vocês... César, peço desculpa. Surgiu aqui uma questão e se calhar optava então por colocá-la. Sim. Já agora peço à pessoa que enviou se puder ativar para todos, para que depois os restantes elementos que estão a participar tenham informação sobre as questões que vão sendo colocadas. Agradeço. Mas então vou passar a ler a questão. É recorrente a indicação dos cientistas sobre o desconhecimento da sociedade da relevância das espécies que estudam. Que caminhos pensa serem necessários trabalhar nesta desejada aproximação? Será um problema de comunicação ou haverá outras vertentes? Não percebi muito bem a pergunta. No fundo, existe um desconhecimento por parte da sociedade da relevância, então, das espécies que os cientistas estudam. Que caminhos é que pensa serem necessários para aproximar, neste caso, os cientistas da sociedade? Se na base desta divergência estará a comunicação ou será outra a razão que leva a que não haja esta aproximação entre a ciência e a sociedade? Eu acho que isso está a mudar. Portanto, de facto, não existe muita... Portanto, diferentes grupos taxonómicos, especialmente as aves, os fungos, cada vez existe mais uma aproximação enorme da sociedade com os cientistas. Portanto, a ciência cidadã ajuda muito os cientistas a conhecerem mais populações destes organismos. Nos musgos é um bocadinho mais difícil, portanto é muito mais difícil de pedir a uma pessoa para ir para o campo. Estou a falar aqui em Portugal, porque, por exemplo, em Londres,
a Sociedade de Briologia do Reino Unido é fortíssima com pessoas amadoras. Portanto, porquê? Porque já estão mais evoluídos, já conseguiram chegar a muitas pessoas e pegar o bichinho de ir para o campo e olhar para estas espécies com lupas, e são essas pessoas que ajudam e tornam-se quase profissionais. Nós temos um exemplo de uma pessoa inglesa que trabalha em Monchique, que vive em Monchique e que estuda no Algarve e que estuda neste momento, porque tem tempo livre, aquelas serras ali da zona, e ele descreveu agora um género novo para a ciência. Portanto, porquê? Porque tem experiência, tem tempo e conseguiu, no país dele, pegar-lhe o bichinho da taxonomia destas espécies e interessou-se. Eu acho que é isso. Portanto, temos que aumentar, fazer mais ações destas, que estamos aqui a fazer, por exemplo, e as redes sociais, que são importantíssimas, e os percursos pedestres, que também são importantíssimos para as pessoas começarem a olhar para os taludes, olhar para as árvores e ver cá cores distintas e formas distintas. Portanto, é um percurso que estamos a fazer neste momento ainda, mas as redes sociais são importantíssimas. Obrigada. Não sei se respondi. Creio que sim, mas depois a pessoa, se considerar que necessita de alguma informação complementar, está à vontade para colocar. Tal como os musgos, os líquens é o mesmo problema. Os líquens são associações. Os líquens não são organismos, são microecossistemas entre cianobactérias e fungos, portanto, às vezes são relações de 3 espécies, umas com as outras, são organismos fantásticos e também são muito alvo estas espécies para serem utilizadas nos diferentes presépios. Mas este problema não é só cá em Portugal. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na Venezuela, noutros países é a mesma coisa, onde há muitas tradições em presépios, geralmente são fetos, são líquens, são musgos, são outras plantas vasculares, portanto é um problema transversal a muitos países. A lobaria pulmonária, que é uma espécie muito importante de continuidade ecológica. O que é a continuidade ecológica? É a preservação das variáveis ambientais num determinado local que criam condições de estabilidade para estes organismos. Portanto, só onde existe estabilidade é onde estas espécies ocorrem. E esta espécie também, muitas vezes, pode ser usada na construção de presépios. Como eu referi, muitos países fazem campanhas. Portanto, isto é um exemplo em Mérida, na Venezuela, lá para o centro, lá perto da Colômbia, quase. Eles tiveram que fazer, o desastre ambiental era tanto, naqueles taludes daquelas montanhas, são montanhas enormes, com tapetes enormes de musgos, e eles tiveram que criar este mosquito para sensibilizar as pessoas, as famílias, as crianças, para não apanharem aqueles tapetes enormes de musgos que faziam nas praças das cidades, nas igrejas. Depois são 100 metros quadrados de um presépio, se for preciso. Portanto, é um impacto enorme. Portanto, é um impacto ambiental enorme e quando eu estive lá, por acaso, e eles mostraram este exemplo, que é um exemplo muito interessante e que pode ser levado para outras zonas. Portanto, lista vermelha mundial das espécies. Portanto, nós temos trabalhado com listas vermelhas, a nossa equipa, sabemos exatamente quais é que são as espécies, existem critérios, sabemos quais é que são as espécies que têm perigo crítico, em perigo, vulneráveis. Portanto, tudo isto é feito por várias equipas, por diferentes grupos taxonómicos, sejam uma rã, seja um musgo, seja um peixe, sejam o que for. Portanto, os critérios são sempre os mesmos. Portanto, é uma convenção mundial. Elaboram-se estas listas vermelhas, os diferentes especialistas reúnem-se
periodicamente para avaliar as espécies. Basicamente, isto é muito simples. Portanto, nada se faz sem trabalho de campo. Portanto, e uma pessoa, um amador que vá para o campo e que diga ao especialista: olha, encontrei aquela espécie naquele sítio, naquela data, naquelas coordenadas. É a base destas reuniões. Sem esse conhecimento de campo, as listas vermelhas valem zero. Portanto, eu posso fazer uma lista vermelha. Há pouco tempo, um país fez uma lista vermelha com dados dos anos 50. Portanto, isto não é uma lista vermelha. Isto, sem trabalho de campo, não pode haver, sem conhecimentos. Sem o conhecimento permanente do nosso território ou de um território qualquer em que queremos fazer uma lista vermelha, não se pode. Portanto, com isto tudo, o que eu quero dizer é que a base é o trabalho de campo. Portanto, o trabalho de campo, isto é um exemplo. Esta é a doutora Cecília Sérgio, é a mais experiente bióloga que estuda briófitos portuguesa, que nos formou a todos, que era a escola que está no Porto, a escola que está na Madeira, a escola que está em Lisboa e nos Açores. E agora também em Itália e noutros países. Portanto, a base, como eu referi, é sempre o trabalho de campo e ir para o campo, colher espécies, colher, mas saber colher, tirar um pouquinho, levar para o laboratório, determinar e colocar no herbário. Portanto, fizemos o livro vermelho, eu trouxe um exemplar para mostrar amanhã, e com base nisso tivemos que estudar os dados, os espécimes todos antigos, os espécimes de herbário, estudar a vida de muitos investigadores, de muitos naturalistas, saber para onde é que eles andaram, portanto, e muitas vezes fomos aos mesmos locais à procura das espécies que nunca mais foram colhidas. Este senhor aqui é o padre Afonso Lizia, é um briólogo, um padre que teve uma importância muito importante, teve uma enorme importância para a botânica portuguesa. Portanto, descreveu muitas espécies novas e aumentou o conhecimento destes organismos aumentou muito o conhecimento destes organismos. Portanto, e nos herbários, nas coleções, nós temos estas etiquetazinhas que muitas vezes conseguimos, porque infelizmente em 1853, em 1910, 1940, até aos anos 90, não havia GPS, infelizmente. Mas havia, muitas vezes, nestas etiquetas, davam as indicações quase exatas, quase o local onde estava a rocha, próximo da ermida X, portanto, davam as indicações quase exatas onde as populações se encontravam. E nós conseguimos, muitas vezes, chegar às mesmas populações com as indicações de há 100 anos atrás. Portanto, é um trabalho que fazemos com as condições, com as coleções biológicas, e depois podemos aumentar sempre o conhecimento. Portanto, saber, é de 2012, agora o conhecimento já aumentou, temos que fazer um novo mapa. Já há áreas que não existia quaisquer dados que já estão com algum conhecimento, mas é sempre um conhecimento contínuo e avaliar com os critérios mundiais se as espécies estão vulneráveis, se estão em perigo crítico de extinção. E depois criar medidas para ver se conseguimos que estas populações, que estes organismos não se extinguem. Portanto, isto foi o trabalho que fizemos. Sabemos que estão regionalmente extintas 12 espécies, em perigo crítico 42, em perigo 80, vulneráveis 78. E foram avaliadas 704 espécies. Portanto, e estão aqui a ver alguns problemas que temos. Portanto, espécies que não são encontradas desde 1917, portanto, e sabemos exatamente o local, a data e por quem. E o que é que aconteceu a estas espécies? Muitas vezes foi construção de barragens, destruição do habitat para matas de produção, portanto, muitas vezes as cidades aumentaram, portanto, isto é quase a história do país nos nossos herbários, portanto, e é muito interessante, mas o que é certo é que muitas espécies
Algumas destas não têm muita importância porque elas existem noutros países, mas o que é certo é que no nosso país deixou de haver condições ambientais para elas ocorrerem. Pelo menos algumas, por vezes, conseguimos voltar a redescobri-las noutros locais, mas nem sempre temos essa felicidade. Temos aqui a lista toda dos musgos em perigo crítico, em perigo, portanto, e porquê? Portanto, é uma lista enorme que temos e a situação não é boa, infelizmente. Portanto, isto é uma imagem do nosso herbário, onde estão depositados cerca de 70 mil espécimes de briófitos, 40 mil de líquens e cerca de 12 mil espécimes de fungos. E aqui é o exemplo das plantas vasculares, aqui a vermelho, estão a ver aqui estas capas a vermelho, são os espécimes tipo. O que é que são os espécimes tipo? São espécies que serviram de origem à descrição de uma nova espécie para a ciência. Portanto, quando se descreve, quando se dá um nome a uma espécie, tem que se criar, seja animal, seja uma planta. Temos que criar uma espécie que é agora preservado numa instituição para qualquer cientista que queira estudar essa espécie poder encontrá-lo numa instituição, seja em Lisboa, seja no Porto, seja em Coimbra, seja no estrangeiro. Isto é o REBIF, portanto, quis colocar aqui este diapositivo, este slide, para terem a ideia que é uma ferramenta importantíssima, portanto, onde podemos colocar um nome científico e saber onde é que existem coleções, onde existem coleções para esse nome. Portanto, pessoas que estudam, que fazem estudos de impacto ambiental, que têm interesse por uma determinada espécie, podem colocar aqui, podem saber, podem tirar aqui muita informação. Nós, com base nas coleções biológicas, conseguimos criar estes mapas. Estes mapas têm uma importância enorme. Por exemplo, estão a ver aqui a Brookia vogesia, que é uma planta que nós vamos encontrar amanhã. Ando à procura desta espécie nesta serra há quase 20 anos. E estão a ver aqui a probabilidade existe aqui na Serra da Freita para a Brookia vogesia, que é uma espécie que está na Diretiva dos Hábitats, é indicadora de qualidade ambiental e é muito difícil de ser encontrada. E nós podemos fazer mapas de predição de espécies com base nas coleções biológicas. Nós podemos caracterizar, em termos ambientais, uma determinada espécie. Basta ter uma nuvem de pontos, com base em geoestatística, em modelação. Parece complicado, mas é muito simples. Nós unimos uma nuvem de pontos com variáveis ambientais, com temperatura, com umidade, com a precipitação, com a altitude, com o que for. E conseguimos caracterizar essa espécie com base na informação que temos, onde ela existe ou existiu. E conseguimos modelar locais com essas mesmas condições ambientais. Porque existem disponíveis, com as pessoas que estudam o clima, fazem lençóis de informação, eu chamo de lençóis com pixels, cada pixel são dados de informação e nós conseguimos modelar o que a espécie, entre aspas, gosta. Ou seja, e conseguimos saber o que ela gosta hoje e se ela vai gostar do clima do futuro. Nós sabemos hoje, com base no conhecimento dos herbários e das coleções biológicas, com elevada probabilidade, se uma espécie se vai extinguir ou não. Se uma espécie se vai extinguir ou se vai aumentar a área de distribuição. É uma ferramenta poderosíssima. E depois conseguimos, por exemplo, isto foi um estudo que fizemos no TUA, depois pediram-nos numa semana para fazer o estudo de impacto ambiental do TUA. Portanto, isto é uma loucura de fazer trabalho de campo numa semana. Como é que nós tínhamos tempo numa semana para fazer a amostragem do rio Tua, desde a Foz até lá acima? É quase impossível. O que é que nós fizemos? Modelamos,
estatisticamente, as espécies no terreno, especialmente as espécies com mais importância. Importância entre aspas. Portanto, as espécies com o estatuto de conservação mais elevado. As espécies, e conseguimos encontrar algumas que, de facto, com base em estatística, em geoestatística, com base na matemática, isto que os professores que nos estão a ouvir, portanto, isto é muito importante para estimular os vossos alunos para o gosto da matemática, porque isto é matemática pura, é geologia pura, é geografia pura, portanto, isto é um conjunto de ciências aqui aplicada para descobrir uma espécie em extinção na natureza. E conseguimos descobrir essa espécie. Numa semana conseguimos ter bons resultados. Portanto, como? Com a informação que estava nas nossas coleções biológicas. Portanto, e se nós sabemos que os picos das montanhas são as áreas mais sensíveis, onde estão as espécies que gostam de mais de frio e, infelizmente, elas não têm mais para onde ir, não conseguem subir mais porque não têm mais terreno portanto, e os picos das montanhas são das zonas mais sensíveis do planeta neste momento. Portanto, há muitos artigos científicos que se estão a descrever, que estão a ser feitos nesse sentido, portanto, medições das espécies que estão, infelizmente, a tentar cada vez mais chegar a ter condições ecológicas para sobreviver, até que chegam ao pico e se extinguem. Portanto, é um problema gravíssimo. Nós sabemos exatamente quais é que são os hábitats que têm as espécies que estão com maiores problemas. Estão a ver 4.1, espécies saxícolas, sombrias, úmidas e frescas. E aqui o 3.1, que é as espécies terrícolas, silvásticas, úmidas, portanto, solos, florestas, portanto, é sempre a mesma coisa, florestas e zonas úmidas com muita água. Portanto, o conhecimento é grande em termos ecológicos, sabemos também quais é que são os locais que têm o maior número de espécies ameaçadas, portanto, a Estrela, o Gerês, Sintra, aqui a zona da Freita também tem algumas, no Algarve, onde é que elas estão. Portanto, é um trabalho que estamos a realizar, mas é um trabalho contínuo de conhecimento. Quanto mais trabalho de campo se fizer, melhor. Quanto mais pessoas tiverem a dar informações, quantas mais pessoas se interessarem por estes assuntos, melhor. Portanto, e sabemos qual é que o parque, por exemplo, o Parque Natural da Serra da Estrela, tem 110 espécies importantes, entre aspas, espécies que estão em período com estatuto de conservação muito elevado, mais que até que o Parque Nacional da Peneda de Gerês. Portanto, é um trabalho, portanto, e são 704 espécies que foram avaliadas, mas o número já aumentou-se. Nós temos neste momento cerca de 713 espécies em Portugal. Portanto, uma diversidade enorme de cores, de formas. Portanto, isto é o Oficídeos ansenia, uma planta que só existe nas cornianas do Poço do Inferno da Serra da Estrela, mas não sei se toda a gente conhece o Poço do Inferno na Serra da Estrela. Existe uma planta que só existe ali naquela rocha. Portanto, estamos aqui no Aroca Geoparque para ver a importância da geologia para a flora. Portanto, é muito importante e, claro, esta planta foi encontrada quase por acaso. E depois fomos lá novamente e conseguimos encontrar novas populações, mas a situação não é muito boa, porque há incêndios constantes, a qualidade da água muitas vezes tem problemas devido aos incêndios, portanto, não é fácil manter estas populações. Depois temos um exemplo aqui da casa, que é a Andrea Frisia, uma espécie que está em perigo, uma espécie raríssima no país, portanto, que existe lá embaixo, na Fresta da Misarela, no Poço, nas rochas. Portanto, é uma planta enorme, em que os visitantes, infelizmente, começam a fazer isto. Portanto, não está a passar a imagem. Não está a passar Já não, está? Ainda não. Isto é... Só se eventualmente parar de compartilhar e voltar a compartilhar. Ora bem. Está parada na Oficídeos. Vamos ver.
Então eu vou interromper e voltar Talvez, sim. e voltar a fazer o mesmo. Exato. Agora é só colocar em modo de apresentação. Exato. Já está? Sim, sim. Já estão a ver? Infelizmente. Portanto, isto temos que evitar, portanto, porque é de facto uma planta importantíssima e é a maior população portuguesa, seguramente, maior que a população da Serra da Estrela. Isto é património genético que só existe, que é raríssimo. As pessoas que fazem isto não é por mal, é por puro desconhecimento. Portanto, é um exemplo, portanto, é uma planta que tem a cápsula, parece uma lanternazinha que abre, estão a ver? Ou então, Sim, estamos. que abre estas estruturas onde saem os esporos e faz-se a reprodução sexual. E a planta é grande, portanto, é uma planta que não é um joguinho daqueles pequeninos, que tem uma certa dimensão e a população é enorme. Portanto, quais é que são as propostas? Portanto, temos que informar os organismos competentes da necessidade de conservar a diversidade de briófitos, portanto, fomentar o desenvolvimento de estudos é muito importante, especialmente para os espécimes, para as espécies que estão com perigo, é maior perigo, os regionalmente extintos, as plantas estão como CR e IAN, portanto, a caracterização ecológica das espécies, os impactos ambientais, portanto, basicamente é aumentar o conhecimento com o trabalho de campo. Portanto, ter, por exemplo, um aluno, ou dois, ou três, portanto, fomentar, promover estudos. E depois o problema é que vamos para as rochas, depois vamos para as árvores, portanto, são habitats, e depois muda a flora completamente. Portanto, em cima das árvores estão umas famílias, em cima, nos lagos e nas rochas dos lagos estão outras famílias, portanto é muito complexo e é muito complicado estudar estes organismos todos e demora tempo. Portanto, mas é muito importante o conhecimento e no caso do Geoparque aqui em Aroca, portanto é de louvar o vosso empenho por colherem espécies, enviar-nas para Lisboa para saberem o que é. Isso são um caso raro no país. Portanto, são poucas as pessoas e as instituições que fazem isso. E os parabéns por isso. Obrigada, mas neste caso os parabéns, somos parceiros, esse trabalho ativo é feito tal como partilhei há pouco pela Oficina de Ciência, em particular muito motivado pela professora Carminda e sem dúvida que é ela que fica este agradecimento pela descoberta e pelo empenho que tem em vários grupos e neste em particular. É muito importante ter pessoas assim que olhem para a natureza e que tentem saber os nomes e que enviem os espécimes para Coimbra, para o Porto, para Lisboa, para ficarem o registro, para se fazer a coleçãozinha biológica nos herbários onde estão pessoas profissionais, curadores profissionais e que sabem que daqui a 100, 200, 300 anos os espécimes ainda existem. É muito importante. Portanto, já como agora, eu referi, sim. Já agora que estávamos aqui a falar um bocadinho da parte do ensino e há aqui uma observação de alguém que pressuponho que possa ser professora, Helena Alves, partilha: o problema é conseguir motivar os nossos jovens para estas áreas, dá muito trabalho, não querem. O César tem alguma dica que queira partilhar para tentar motivar os dar alunos? estes exemplos, por exemplo, portanto, só usando a matemática, a geoestatística, que podemos chegar, este é outro exemplo que eu estou aqui a dar, portanto, e fazer estes mapas são importantíssimos, isso é a junção de diferentes disciplinas, desde o trabalho de campo, a alimentar um herbário, uma base de dados
fazer uma nuvem de pontos, relacionar essa nuvem de pontos com variáveis ambientais e produzir um mapa, e este mapa ser colocado em sistemas de informação geográfica e ir a estes locais vermelhos, onde as probabilidades são maiores desta espécie ocorrer, e cruzar com cartas militares e ir ao local. Portanto, é importantíssimo o cruzamento de disciplinas. Portanto, eu estou-me a Tudo é um lembrar há pouco trabalho. tempo um indivíduo, um surfista que se perdeu em Lisboa. Não, já não foi assim há tão pouco tempo. E foi graças à matemática que ele foi salvo. Portanto, foi o marinheiro, um indivíduo que estava em frente a um computador com um modelo de marés, conseguiu colocar os dados e fazer um mapa de predição com probabilidade associada, onde é que o surfista podia estar naquele momento, àquela hora, e foram à procura dele, e ele estava muito próximo do local onde o modelo matemático preveu exatamente. Portanto, são estes exemplos, seja com marés, seja com campo, com trabalho de campo, é muito importante a junção de diferentes disciplinas para termos sucesso. Portanto, depois conseguimos saber que, com grande probabilidade, quais é que são as espécies que se vão extinguir no futuro. E vamos ter problemas. E sabemos que o Parque Natural da Serra da Estrela e todas as zonas altas vão ter problemas sérios no futuro. Portanto, e como é que nós vamos conseguir preservar este património genético? Tudo está a ser feito para as alterações climáticas para o problema ser menos grave do que aquilo que é, mas vão existir problemas. E nós sabemos que vão existir extinções. Portanto, porquê? Porque nós estudamos o padrão de distribuição das espécies e sabemos onde é que elas estão, como é que há espécies neste momento que estão a aumentar a cobertura. Porquê? Porque são espécies termófilas. Estão a ver aqui este exemplo? A Triquetrella arapilensis, que é um musguinho que foi descrita pelo padre que eu vos falei há pouco, o padre Alfonso Lisier, é uma dessas espécies. Portanto, os padrões das espécies vão ser alterados no futuro. Com o cenário de 2 vezes o CO2 existente hoje em dia. Mas isto são modelos, são cenários, pode haver erros, podem existir erros nos dados climáticos, a situação pode ser pior ou a situação pode ser melhor. Mas que as coisas estão a alterar, estão. Portanto, Já agora, existe também aqui uma observação que refere: é possível fazer repovoamentos? É possível fazer repovoamentos. Quando foi agora a barragem do Tua, nós, com base nestes modelos, conseguimos encontrar uma espécie, o brioritrofil, uma espécie importantíssima, e foi retirado do campo com o intuito de fazer um repovoamento a uma cota mais elevada. Ainda não foi feito, mas nós temos lá o material e pode ser feito. Portanto, é muito importante. Quando foi o Alqueva, por exemplo, o Alqueva quando foi cheio, as espécies de narcisos e grandes parte das plantas que estavam nas cotas mais baixas foram colocadas a cotas mais altas. Portanto, isso é um processo que nós temos, os biólogos portugueses já têm alguma experiência nisso. Portanto, e é muito interessante. Infelizmente, devido às barragens, ao Plano Nacional de Barragens, mas há outros impactos, pode ser a construção de estradas, pode ser, seja o que for, que destrua o habitat de uma determinada espécie. Em relação aos incêndios, portanto, como eu referi há pouco e falei na funária higrométrica, toda a gente estudava a funária higrométrica, por exemplo, estudei o ciclo de vida da funária higrométrica, sei o ciclo de vida de cor da funária higrométrica, nunca mais me saiu, mas poucas pessoas, eu nunca, só descobri a funária higrométrica já no fim do licenciado, quase. Portanto, é muito importante os professores mostrarem estas plantas, não só a funária higrométrica, mas quando estão a falar, e é um problema grave que temos hoje em dia, não só
nos nossos ensino secundário, mas principalmente nos próprios cursos de biologia, a falta de trabalho de campo. E porquê? Porque não há, perdeu-se muito as pessoas irem para o campo e observarem as espécies. Eu falo da minha faculdade, onde eu me licenciei, mas é um problema generalizado do país. Portanto, a falta de passeios pelo campo com alunos de licenciatura de diferentes cadeiras. Portanto, eu vos coloquei aqui, não sei se a internet vai dar, o vídeo já foi feito há muitos anos, é a tal sonar higrométrica. Quando passa um incêndio, ela está geneticamente programada para os esporos. Estão a ver aquelas nuvens, vai-se ver agora. O vídeo já tem mais de 10 anos, mas consegue-se ver os esporos a sair. E esses esporos vão colonizar as zonas a negro, onde o incêndio passou, e vão fazer novas plantinhas, e essas plantinhas vão reter sementes de urzes, gestas e principalmente reter o solo e a água. Portanto, tem uma importância ecológica imensa. E depois, as comunidades de esfagno. Nós temos cerca de 20 espécies de esfagno no país, são muitas espécies. Aqui na Serra da Freira tem comunidades importantíssimas de esfagno também, e tem uma importância ecológica enorme. Portanto, são plantas que conseguem conter 16 a quase a 30 vezes mais água que o seu peso seco. Portanto, são esponjas autênticas de água. Portanto, e têm um papel imenso para criar condições ecológicas para diferentes espécies de fauna e de flora. Portanto, são habitats que estão protegidos por lei e têm uma importância ecológica enorme. E tiveram durante a história da humanidade, são plantas muito ácidas que foram utilizadas e ainda hoje são utilizadas para conter ferimentos de bala, para a higiene íntima das senhoras, por exemplo, para fazer colchões, portanto, são plantas que têm sido utilizadas ao longo da história em diferentes países. Aqui é o exemplo da Ilha das Flores, do Poço da Ribeira do Ferreiro. Portanto, grande parte destes taludes são torfeiras. E como é que nós podemos evitar que as pessoas façam presépios com estas plantas? Portanto, isto foi um exemplo que foi feito na nossa universidade, na Reitoria da Universidade de Lisboa. Fizemos uma campanha onde se ensinou, portanto, a razão destes organismos estarem com problemas graves e porquê. Portanto, a nossa instituição tem um herbário que, como eu referi há pouco, sabemos exatamente quais as espécies que estão com maiores problemas e quais as alternativas. São, por exemplo, as cearinhas, com milho painço, com outro tipo. Portanto, é muito fácil criar alternativas aos musgos e até muito mais didáticas e fazer com que as famílias, eu já nem digo ir uma família a um sítio isolado e recolher um bocadinho, o impacto é quase nulo, mas o problema é comprar, não compram, todos. Portanto, uma grande cadeia em Lisboa está a vender com embalagens de plástico estas espécies. Ainda ontem estive a ver que espécies é que eram e depois mistura-se património genético de uns sítios para outros. É uma complicação, é uma baralhação que mais vale as pessoas não comprarem de todo. Se gostarem em termos de tradição, vão a um sítio que saibam que tiram só um pouquinho com a família, com os filhos, com os netos, um bocadinho de nada. Agora, comprar grandes tapetes, porque sabe-se que esses tapetes foi o resultado de uma área enorme que foi rapada, literalmente rapada, e se for presépios de grandes dimensões, como às vezes aparecem,
que umas vezes aparecem na comunicação social de 100, 200, 300 metros quadrados, é gravíssimo. Portanto, as pessoas, isto não é exagero nenhum, mas com toda a certeza, se um taxonomista, se um biólogo, se uma pessoa que conheça as espécies for lá, com toda a certeza consegue tirar daqueles tapetes espécies em perigo de extinção. Portanto, eu acho que devia existir um controle maior das nossas entidades públicas, porque o problema está a tornar-se cada vez, portanto, porque as pessoas cada vez, especialmente nas grandes cidades, eu já nem digo nas cidades do interior, porque ainda podem ir a um talude perto de casa e colher um pouquinho, mas as pessoas nas grandes cidades compram muito e é muito errado comprar estas plantas em mercados, nos hipermercados, especialmente aquelas que são importadas, que ainda é mais grave. E queria agradecer mais uma vez à doutora Susana, ao Aroca Geoparque, à Escola Secundária de Aroca e à Câmara Municipal. E a todos vós que estiveram aqui pacientemente uma sexta-feira à noite a ouvir falar de umas plantas que não faziam a mínima ideia que eram 700 espécies em Portugal. Boa noite e obrigado pela atenção. Boa noite. César, tem então aqui algumas questões ainda pendentes, se não se importar de terminar então aqui o compartilhamento da tela. Portanto, se calhar há aqui uma que depois pode ficar para a fase final, que se relaciona com bibliografia recomendável. Se depois quiser eventualmente, ou já pode responder, eu coloco aqui no bate-papo. Bibliografia, guias ou sites que eventualmente recomende para iniciar aqui este conhecimento em torno das briófitas. Existe na Universidade de Barcelona uma flora que até teve a participação da doutora Cecília Sérgio e alguns grupos da minha participação, que eu penso que os musgos estão online. Uma flora, eu trouxe por acaso a flora comigo, posso mostrar amanhã a quem for para o campo, mas a flora na Universidade de Barcelona, que a principal autora é a doutora Casas, que já falecida, mas ela está online, portanto se procurarem. Amanhã também posso tirar uma fotografia e depois envio por e-mail a todos os... Se não encontrarem, enviem-me um e-mail. Ok. Ou então irem ao nosso grupo do Facebook, que é um grupo que tem 1000 e tal pessoas, onde as pessoas colocam fotografias, fazem perguntas quando necessitam e fazer lá a pergunta e alguém há de responder. Há muita informação ainda, felizmente. Depois tenho aqui uma observação que se relaciona com o facto deste conhecimento deveria ser também divulgado pela comunicação social, sobretudo nestas alturas, não é? Para que as pessoas... E tem sido. Ok. Para não comprar o musgo, por acaso não tenho visto. Já são várias as ações que fazemos. Na comunicação social, como por exemplo? Por vezes vem a SIC, vem a RTP, sim. Ok. Às vezes passa peças, sim. Sim, o nome do grupo no Facebook é Grupo dos Briófitos. Portugal Continental. Não, Briófitos e Líquenes de Portugal. Ok. Em termos de questões, creio que estão. Agora, eu queria fazer uma questão. Relativamente às queimadas controladas, como é que vê o impacto que estas podem ter ao nível dos briófitos? Agora está um bocadinho, vou dizer, na moda, o uso das queimadas do fogo controlado. Eu não sou grande adepto do fogo controlado. Portanto, isso é uma coisa que cada especialista puxa a brasa à sua sardinha. Portanto, os engenheiros florestais fazem experiências com fogo controlado, para controlar a biomassa, mas estar a controlar a biomassa com fogo controlado, esse fogo controlado está a destruir fungos, está a destruir biomassa, está a destruir bactérias, está a destruir vírus, está a destruir insetos, briófitos, líquenes, tudo e mais alguma coisa.
Portanto, eu não sou adepto de um fogo controlado. Quando a natureza se quer controlar, ela controla-se. Portanto, os incêndios são um fator natural. Portanto, nós temos o nosso sobreiro com cortiça. A cortiça existe para defender o sobreiro do fogo. Portanto, o fogo sempre existiu. E quando um habitat precisa de fogo, ele surge naturalmente. Portanto, claro que compreendo que uma pessoa que tem um terreno, que tem animais, que precisa de fazer, compreendo mais uma pessoa que necessite fazer um fogo controlado para sobreviver, para alimentar, em termos, porque tem gado ou porque tem, devido às suas necessidades financeiras, do que fazer um fogo controlado numa serra, numa zona de altitude. Portanto, tudo depende. Portanto, mas Sim, mas um dos motivos que apontam para as queimadas controladas é mesmo esse da renovação de pasto. Portanto, fazerem as queimadas para evitar que os pastores as façam e depois eventualmente originem incêndios de maior dimensão. Que a questão é até que ponto existe uma interligação entre os especialistas de diversas áreas, no sentido também de analisar se os locais que estão a ser selecionados para as queimadas estão a colocar em risco outras espécies que ocorrem naquele local. É uma pergunta muito interessante. Eu às vezes estou a ver incêndios e os meios aéreos a combater o incêndio e a lançar água em sítios com pouco interesse. E depois, ou seja, aquilo que eu penso é que as pessoas que estão a pilotar os Canadairs deviam ter uma base de dados com sítios de interesse, com interesse biológico e que valia a pena proteger em vez de outros. Portanto, e o facto dos pastores, portanto, eu confio nos pastores, portanto, são pessoas que tiveram, é um conhecimento ancestral. Obviamente que por vezes provocam incêndios, provocam problemas porque o clima está de facto mais agressivo, mas eu acho que tem que se ter muito cuidado quando se dá autorização para fazer um fogo controlado, para precaver outros fogos mais à frente noutros tipos. Portanto, tem que haver um balanceamento de decisões e equipas multidisciplinares. Portanto, não é só um especialista em fogo, tem que ter indivíduos especialistas em botânica, em zoologia. Portanto, há populações muito pouco conhecidas que estão numa base de dados que o indivíduo está a fazer o fogo controlado desconhece e às vezes cometem-se erros e destroem-se comunidades e populações assim. Portanto, é preciso ter, na minha opinião, tem que haver um balanceamento e tem que haver, para se tomar uma decisão dessas é preciso, devia-se... Sim, mas sabemos que hoje em dia está a ser abusado um bocadinho. Exatamente. Sim. Pronto, é apenas uma preocupação porque acho que, sobretudo assim, em áreas que sejam classificadas, deveria existir uma disciplinaridade prévia antes de se avançar. E se calhar ainda não existe sensibilidade para tal. O Corpo Nacional de Bombeiros e a Proteção Civil devia ter uma base de dados de zonas que é fundamental. Ou seja, pixels de informação, por exemplo, nestes 100 por 100 metros, se existir um incêndio, eu tenho que lançar lá toda a água que for necessário. E ao lado que existe uma cobertura já menos interessante, que não vou gastar água nesse local. Portanto, devia de existir mais informação específica para as pessoas que controlam, que fazem o ordenamento do território, terem mais dados e poderem preservar populações. A questão é que na base ainda falha muito conhecimento. Uma coisa é um musguinho que consegue ter um esporo no solo, outra coisa é um anfíbio que lá vive e que existe uma população que é uma população raríssima, portanto é preciso ter muito cuidado e a informação devia ser muito mais detalhada.
Ok, obrigada. Já agora a título de curiosidade para os restantes elementos da plateia, quanto tempo demora um musgo a crescer? Depende, Das espécies, depende das naturalmente, mas espécies. em média? Podem crescer, há espécies que podem crescer 1 centímetro por ano e há outras que 1 milímetro. Portanto, depende Então, muito, depende muito imagina, do grupo que estamos a falar. certo, imaginando as espécies que normalmente são as mais selecionadas para os presépios, essas, quanto tempo em média normalmente demoram a crescer? Um tufo geralmente é hipnocupressiforme, que as pessoas apanham mais. Esses tapetes podem ter 10 anos, podem ter 15 anos. Portanto, Portanto, é grave a situação, é muito além do complicado. tempo que demoram a crescer, É. também aquilo que se vai verificando, e aqui no nosso território em particular, é a perda constante de habitats favoráveis, não é? Portanto, nós temos aqui em Costa Norte ainda relativamente bem, mais ou menos bem conservada, mas depois uma parte considerável do território, portanto, já está ocupada pelo eucalipto Sim. com paisagens mais monótonas, onde Sim. a diversidade, neste caso também de musgos, de briófitas, não abunda, não é? E E infelizmente portanto, agora temos uma espécie, que é o Campylopus introflexus, que é uma espécie exótica de briófito, que está a invadir, é do hemisfério sul, e esses habitats degradados, esses habitats que são artificializados, estão a ser completamente, e agora já está a passar para os habitats naturais, e é um problema que temos que controlar, não sei como é que o vamos controlar, mas essa mas é espécie uma espécie invasora, no caso. é uma espécie invasora, exótica, tem os esporos muito pequenos, reproduz-se muito bem sexuadamente como assexuadamente, os esporos são pequeníssimos, têm para aí 12 micras, vão pelo vento e expande-se com uma facilidade enorme. Portanto, se quiserem pesquisar na internet, chama-se Campylopus introflexus. Ok, obrigada. Por fim, não sei se alguém da plateia quer fazer alguma questão. Se quiser, pode colocar a mão no ar e ligar o seu micro, só para identificar. Não? Então, eu quero fazer só mais uma partilha. Temos bons exemplos, temos também, naturalmente, algumas pessoas que continuam a cumprir com a tradição e a ir buscar o musgo, não é? Portanto, dar nota dos dois lados. Por um lado, temos um bom exemplo que já tive a oportunidade de partilhar com o César, que se relaciona com uma escola aqui do concelho, no caso a Escola Básica de Arouca, não é? Que já está a fazer este trabalho de educação ambiental com os alunos do Jardim de Infância e de primeiro ciclo, no sentido de os elucidar para a importância destas pequenas plantas no seu habitat natural, dando então outras opções para colocar no presépio. Mas naturalmente também ainda temos outras pessoas que cumprem com a tradição e para quem é de cá de Arouca certamente viu algumas divulgações de presépios comunitários que fazem-no naturalmente com todo o gosto, mas que ainda não estão sensibilizados para o impacto que aquela recolha tem. Portanto, há aqui um trabalho naturalmente contínuo de educação ambiental que deve ser feito por todos nós, não é? Quer num caráter mais formal, quer num caráter mais informal, de ir passando a palavra e de ir então trabalhando no sentido de que todos possamos dar o nosso contributo para que estas espécies continuem a ocorrer, porque sem margem para dúvida, hoje em dia fala-se muito dos serviços de ecossistema e com toda a certeza, já vi aqui algumas pessoas a entrar que praticam, promovem cá no território trilhos para trail, para caminhadas, temos também aqui guias intérpretes que fazem muitos percursos pedestres e com toda a certeza que os grupos que acompanham têm um prazer totalmente distinto em passar numa área biodiversa,
com espécies e no caso os musgos que dão aquela sensação de tranquilidade, não é? Quando passamos assim num sítio à beira-rio, todo verdejante, com toda a certeza que todos nós nos sentimos bem nesses locais, portanto, chamados serviços de ecossistema, neste caso culturais, onde se insere aqui a questão do recreio e do lazer. Portanto, dar esta vertente de que para termos esses locais, para continuarem a existir da forma como nós gostamos de usufruir deles, também compete a cada um de nós ir passando a palavra neste sentido de responsabilidade, saber usufruir dos espaços e trabalhar no sentido de que eles se mantenham o mais conservados possível, ou possíveis neste caso. Portanto, agradeço a todos a participação neste webinar. Vamos então amanhã ter a saída de campo. Ainda temos algumas vagas, 3 no caso, se alguém se quiser juntar. Caso não queiram, o próximo webinar, o nosso 11º neste programa, será a partida em fevereiro. E será então sobre os micro-organismos, que há pouco o César comentava. Será dirigido então aos líquens. No mês de janeiro fazemos uma pausa, não vamos ter nenhuma ação. Depois então em fevereiro retomamos com os líquens e em abril teremos a última ação, que é sobre os anfíbios. Pelo meio temos a saída de campo em março dos morcegos, que não foi realizada no mês de novembro, pelo facto de estarem em hibernação e não ser uma época adequada. Posto isto, se não existirem então questões, desejo a todos uma boa noite e agora, como já estamos nesta época natalícia, um bom Natal para todos. César, não sei se quer acrescentar algo. Queria agradecer a todos, é uma sexta-feira às 10h20 da noite, estarem aqui todos com bastante interesse a fazer muitas perguntas. E espero que as informações tenham sido úteis e que nos ajudem, portanto, as pessoas que ajudem os biólogos, as pessoas a preservar não só os briófitos, não só os musgos, as hepátias odontócias, porque se estiverem a preservar estes organismos, com toda a certeza estão a preservar outros, estão a preservar os insetos e até a qualidade da água, portanto, e o sol. Portanto, é uma rede que temos que preservar. Temos que preservar os hábitats, os ecossistemas e os seus grupos taxonómicos todos. E boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. E boas festas para todos. Boas festas. Boas festas, obrigado. Boa noite. Boa noite a todos.